Boa tarde, pessoal. Vamos começar então mais uma leitura. Hoje vamos fazer do Livro dos Médiuns, aquele livro escrito por Allan Kardec, que foi o terceiro livro da codificação, onde ele ensinou sobre a comunicação entre os vivos e os mortos, da mesma forma que foi o que ele falou no primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Médiuns, ele nos ajuda a nós entendermos a respeito da mediunidade, dessa capacidade que nós temos, que a maioria de nós temos, de comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, a gente queria primeiro agradecer a oportunidade de estarmos aqui fazendo mais essa leitura, e que o nosso Senhor Jesus Cristo ilumine nossos caminhos, que nós consigamos sempre estar bem, nos melhorar como seres encarnados, como espíritos em evolução, que possamos buscar a espiritualidade superior em todos os momentos de nossas vidas. Então, vamos abrir aqui o Livro dos Médiuns ao Acaso, que é na página 189, da natureza das comunicações. Nós vamos ler já o parágrafo, que parece aqui mesmo não sendo o numerado ainda, seria o último parágrafo do número 133. Então, quem estiver bem compenetrado, segundo a escala espírita, o Livro dos Espíritos número 100, da variedade infinita que apresentam os espíritos sob o duplo aspecto da inteligência e da moralidade, facilmente se convencerá de que há de haver diferença entre as suas comunicações, que estas hão de refletir a elevação ou a baixeza de suas ideias, o saber e a ignorância deles, seus vícios e suas virtudes, que numa palavra elas não se hão de assemelhar mais do que as dos homens, desde os selvagens até o mais ilustrado europeu. Em 4 categorias principais se podem agrupar os matizes que apresentam. Segundo seus caracteres mais acentuados, elas se dividem em comunicações grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Então, aqui ele está falando da natureza das comunicações, do tipo de comunicação que os espíritos nos passam. Então, o número 134, das comunicações grosseiras, são as concebidas em termos que chocam o decoro. Só podem provir dos espíritos de baixa estofa, ainda cobertos de todas as impurezas da matéria, e em que nada diferem das que provenham de homens viciosos e grosseiros. Repugnam a quem quer que não seja inteiramente baldo de toda delicadeza de sentimentos, pela razão de que, acordemente com o caráter dos espíritos, elas são triviais, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo ímpias. Então, essas são comunicações grosseiras, né? Então, vindo de espíritos grosseiros, menos esclarecidos, que querem muitas vezes nos prejudicar, ver nosso mal, que querem nos tirar do equilíbrio. Então, as comunicações frívolas, número 135, emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, antes maliciosos do que maus, e que nenhuma importância ligam ao que dizem. Ou seja, aqueles que não estão nem aí porque falam, né? Não importa as consequências, se eles agridem alguém, se eles machucam alguém, o que eles estejam fazendo para eles não é importante. Desculpa, mas vamos ver se melhoramos aqui nossa imagem. Não. Então, como nada de indecoroso encerram, essas comunicações agradam a certas pessoas que com elas se divertem, porque encontram prazer nas confabulações fúteis em que muito se fala para nada dizer. Tais espíritos saem-se às vezes com tiradas espirituosas e mordazes, e por entre facécias vulgares, dizem não raro duras verdades que quase sempre ferem com a justiça. Então eles aproveitam, né, aquela coisa de brincadeira e falam que muitas vezes outros não têm coragem de falar, falam coisas que muitas vezes machucam, ferem, né, mas brincando parece que é permitido. Tais espíritos saem-se às vezes com... em torno de nós pululam os espíritos levianos, que de todas as ocasiões aproveitam para se intrometer nas comunicações. A verdade é o que menos os preocupa. Daí o maligno encanto que acham em mistificar os que têm a fraqueza
e mesmo a presunção de neles crer sob palavra. As pessoas que se comprazem nesse gênero de comunicações naturalmente dão acesso aos espíritos levianos e falaciosos. Delas se afastam os espíritos sérios, do mesmo modo que na sociedade humana os homens sérios evitam a companhia dos doidivanos. É aquela coisa, Cristo já dizia, né? Me diga com quem andas que eu te direi quem és. Então, isso serve não só para as companhias materiais, como para as companhias espirituais. E muito mais ainda para os nossos pensamentos. Porque se os nossos pensamentos são obscuros, se a nossa mente ela está repleta de só brincadeira, algazarra, de palavras sem compromisso, certamente que nós vamos chamar para próximo de nós espíritos dessa forma, que tenham ligações à irresponsabilidade, a dizer o que pouco importa, a fazer troça dos outros, a reclamar o tempo todo. Então, esse tipo de comunicação são as comunicações frívolas, né? De tipos de espíritos semelhantes. No tocante às comunicações sérias, cumpre-se distinguir as verdadeiras das falsas, o que nem sempre é fácil. Porquanto, exatamente à sombra da elevação da linguagem, é que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios procuram conseguir a prevalência das mais falsas ideias e dos mais absurdos sistemas. Para melhor acreditados se fazerem e maior importância ostentarem, não escrupulizam de se adornarem com os mais respeitáveis nomes e até com os mais venerados. Esse é um dos maiores escolhos da ciência prática. Dele trataremos mais adiante, com todos os desenvolvimentos que tão importante assunto reclamam, ao tempo que daremos a conhecer os meios de premonição contra o perigo das falsas comunicações. E por último, as comunicações instrutivas. Instrutivas são as comunicações sérias, cujo principal objeto consiste num ensinamento qualquer dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Olha só, são mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito, ou seja, aqueles espíritos mais elevados, mais voltados ao ambiente celeste, à elevação espiritual, eles têm essas comunicações mais leves, mais elevadas, com mais conteúdo. Nessa categoria, não podemos, consequentemente, incluir certos ensinos que de sério apenas têm a forma, muitas vezes empolada e enfática, com que os espíritos que os ditam, mais presunçosos do que instruídos, contam iludir os que o recebem, mas não podendo suprir a substância que lhes falta, são incapazes de sustentar por muito tempo o papel que procuram desempenhar. A breve trecho traem-se pondo a nu a sua fraqueza, desde que alguma sequência tenha os seus ditados ou que eles sejam levados aos seus últimos redutos. Né? Então, elas são instrutivas verdadeiramente, mas nós devemos sempre ter cuidado com a substância, né? O conteúdo dessa mensagem instrutiva, porque muitas vezes os espíritos eles tentam se mostrar instruídos apenas para receber aquele sentimento, né, de se sentirem orgulhosos por eles terem aquele conhecimento, aquela situação. Então, o espírito elevado de verdade, ele vem trazer uma boa comunicação, ele vai trazer uma comunicação instrutiva no sentido de ajudar, instruir as pessoas, mas sem jamais querer se mostrar ou estar acima de alguém ou querer mostrar conhecimento. Isso não faz parte de um espírito elevado. Então nós temos sempre que ter isso em mente. O espírito elevado ele sempre busca o nosso esclarecimento, ele sempre traz uma mensagem para o nosso aprendizado como seres humanos melhores, em busca de nossa evolução, de nosso crescimento, e nós precisamos sempre estar atentos a isso. Qual o tipo de comunicação verdadeiramente aquele espírito traz, o que nós podemos aprender com aquilo, de que benefício nós seremos providos ao ouvir aquela explicação, assim como o espírito impuro, ele não perde tempo com situações que não sejam importantes para ele, ele também não vai servir
para oferecer esse tipo de situação. Então, nós temos sempre que ter o cuidado qual o tipo de comunicação que nós estamos recebendo. O que aquela comunicação quer nos trazer, o que ela tem de importante para nós, em que ela nos enriquece, se ela é produtiva, se ela é positiva para nós e para as pessoas que conosco convivem. E sempre lembrando que espírito elevado jamais está vestido de orgulho, jamais está vestido de fanatismo, jamais está vestido de ideias contrárias ao processo evolutivo. Nós precisamos sempre estar refletindo a respeito disso para que nós não entremos numa situação em que a gente prejudique o nosso esclarecimento e o esclarecimento das outras pessoas que estão próximas a nós e recebendo aquela comunicação, assim como dos espíritos, né, que estão recebendo, porque à medida que nós estamos ouvindo, estamos recebendo, todas as outras pessoas também. Então nós agradecemos, Senhor, a oportunidade dessa leitura do Livro dos Médiuns hoje, graças nós te damos por esse momento, por aqueles que participaram conosco espiritualmente, por aqueles que pensaram, estiveram em pensamento aqui conosco, e te pedimos, Senhor, que continue guiando nossos caminhos, guiando nossa estrada e derrame sobre todos nós o teu amor e a tua bondade nesse momento. Glórias nós te damos, Senhor, muita luz e muito amparo a todos. Que assim seja e até a próxima vez. Um beijo.